E tal como podem ver, continuamos com a temática dos rallies aqui no 16 Válvulas, nas entrevistas exclusivas. Hoje o grato prazer de receber Pedro Meireles, piloto que fala por ele próprio, que já campeão, já tem um palmarés que não necessita de apresentações. Mas o Pedro aceitou o meu convite para me vir falar não só daquilo que pode eventualmente acontecer em 2021, vamos falar sobre isso, mas antes disso eu vou pedir, claro, para fazer aqui um enquadramento para 2020 e vou começar, para já, por dar as boas-vindas, agradecer ao Pedro a simpatia para estar connosco aqui neste momento e falando de 2020 é falar da ultrapassagem, ter ultrapassado os problemas técnicos que o seu Volkswagen tinha tido no ano anterior. Quando nós falávamos no caso concreto, ainda por alturas em Mortágua, queixava-se e era de facto um problema que os Volkswagen tinham qualquer... pegavam fogo, inclusive havia essa questão. Felizmente foi ultrapassado na temporada de 2020 e eu começava precisamente por perguntar ao Pedro, fazendo aqui uma análise para o ano passado, foi um ano já ao seu nível, foi um ano que gostou ou ainda ficou alguma coisa por completar, no seu caso concreto, em 2020? Pedro, bem-vindo. Boa tarde. Antes de mais, é sempre um prazer falar com o Gonçalo e falar do desporto que nós tanto gostamos. É um prazer estar aqui. Indo de encontro àquilo que me está a perguntar, bem, o ano de 2020 foi um ano que não correu como eu queria, como é lógico. Tive uma grande mágoa porque não fiz praticamente nenhum rally de terra, o que para mim foi bastante penalizador, não só em termos de gozo pessoal, porque são os rallies que eu mais gosto, são os rallies de terra, mas também em termos de evolução do carro. Eu fiz as duas primeiras classificativas em FAF, tive logo um problema de embreagem e problemas técnicos, o que me levou a não fazer o resto do rally, e depois, quando ia fazer a boboreira, tive o problema do Covid e não pude fazer o rally da boboreira. Foi uma pena minha, porque gostava de fazer rallies de terra e porque desde que peguei neste carro somente fiz um rally completo de terra, que foi o rally de Mortágua, e portanto é um handicap que tenho, mas ainda por cima no piso que eu mais gosto. E portanto nesse aspecto 2020 não correu muito bem. Fazendo um balanço, eu depois de ter desistido em FAF, as provas seguintes encarei-as de uma forma mais de conhecer o carro e de evoluir no carro e fazer as coisas passo a passo, sem querer estar a dar passos gigantes, porque o Polo é um carro com muito potencial, mas não é um carro fácil de afinar. Eu não tenho muito tempo também, nem disponibilidade para testar exaustivamente, nem dinheiro para gastar em testes e para tentar pôr as coisas ao meu gosto, nem sequer de ter ajudas externas para que isso para que isso me ajude. No entanto, fomos passo a passo, lentamente evoluindo, sempre dentro de uma margem de segurança, e penso que já chegamos ao último rally que fizemos, isso foi notório, num estado de evolução que já nos permitia andar nos tempos dos pilotos da frente, pelo menos naquele rally, o que para mim foi motivo de satisfação. Eu tenho a noção que ainda poderia dar mais, com certeza se quisesse ter tido outra postura nos rallies anteriores e tivesse arriscado mais, poderia andar mais à frente, mas acho que não era essa a maneira correta de eu fazer as coisas, e como tal, foi isso que se fez durante o ano de 2020. Espero capitalizar isso para 2021, caso possa, e portanto acho que o 2020 foi um ano em que as perspectivas para o campeonato não eram muito boas devido à pandemia, mas fruto do esforço de toda a gente e da união de toda a gente conseguimos realizar um campeonato digno, e acho que isto é que é de louvar, e portanto acho que temos todos que estar contentes, independentemente dos resultados, daquilo que foi o 2020 nos rallies, no Campeonato Nacional de Rallies. Eu, como parte integrante do campeonato, sinto-me contente por isso. Logicamente gostava de ter tido outra performance, mas acho que foi em crescendo a minha performance. Acho que nós, para o fim do campeonato, já estávamos com outro ritmo e com outro andamento. Espero continuar assim em 2021, neste ritmo, e portanto agora há que esperar que venham os rallies, trabalhar e tentarmos andar a esse nível.
E acabou por acontecer também, por outros motivos, não se ficou a conhecer em mais detalhe, mas acabou por ser o regresso também às vitórias em 2020. Está lá por ter vencido o Rally. Sim, independentemente de tudo, foi um rally que foi muito maior o sentimento de tristeza e de choque do que propriamente de alegria. No entanto, nós chegámos ao fim do rally, ao fim das 3 classificativas, estávamos à frente do rally, tínhamos a noção que naquele rally ainda iríamos ter bastante para melhorar, porque eu sei o que fiz nas primeiras classificativas e sei o que poderia ter feito. No entanto, os meus adversários poderiam também melhorar. É sempre bom regressar às vitórias. Para além do Bruno e do Armindo, fomos os únicos o ano passado que conseguimos uma vitória no campeonato. E pronto, foi uma vitória curta, num rally curto, mas enquanto se disputou, nós fomos os mais rápidos e, portanto, é sempre de louvar uma vitória. E, portanto, isso dá-nos alguma esperança e alguma motivação para encarar o ano de 2021. O ano de 2020, e vamos terminar por aí, onde se previa a realização de mais uma prova, estava marcada no calendário o Rally Casinos do Algarve. O Pedro tinha preparado de alguma forma diferente este final de temporada, olhando já para 2021, ou foi a preparação, se tivesse acontecido do Algarve, iria ser como as outras provas do campeonato? Não, iria ser exatamente como as outras provas do campeonato. Era um rally que faltava. Era um rally que provavelmente, e devido à altura em que se ia disputar, provavelmente poderia acontecer em pisos molhados e com chuva, coisa que eu nunca fiz neste carro atual, portanto também iria ser importante correr nesse tipo de pisos para ganharmos mais experiência no carro e perceber as reações dele e as afinações dele no piso molhado. E, portanto, ia ser mais uma prova, como todas as outras, em que íamos encará-la da mesma forma. Logicamente que iria ser uma prova especial, porque se iria estar a discutir um título, entre aspas. Pena foi que a prova não tivesse acontecido, mas foi por motivos de força maior e, portanto, é compreensível que a mesma não se tivesse realizado. Muito bem, fechamos o dossiê 2020 e vamos então para 2021. Para já, e por aquilo que vejo a nível do seu casaco, vamos dizer, tem ainda a marca presente Volkswagen, portanto, em 2021, quando fizer, vai fazer com o seu Volkswagen na mesma, Volkswagen Polo. Será assim ou sou eu que já me estou a antecipar, Pedro? Como é que vai ser 2021? Não. Será assim. Havia realmente a hipótese, a possibilidade de tentar fazer o campeonato noutra viatura. Iria-me deixar um amargo de boca a mim pessoalmente, porque eu gosto muito do carro, porque acho que ainda não tirei, entre aspas, como se costuma dizer, o sumo todo ao carro, ou pelo menos aquilo que eu posso tirar, e como tal ia-me deixar um amargo de boca não fazer pelo menos mais uma época neste carro. Nós sabemos de antemão que a Volkswagen Motorsport fechou. Logicamente vai haver uns pequenos upgrades, coisa pouca, nada de especial para o carro e que nós vamos tentar ter no início do campeonato. Os nossos adversários vão ter evoluções nos carros e com certeza vão ficar mais competitivos, mas eu acho que nesta altura é mais importante eu sentir-me bem no carro e disputar as provas neste carro que eu gosto, porque acho que ainda vai ser um carro competitivo, é a minha convicção, e acho que também dá um colorido diferente ao campeonato, é um carro diferente dos outros, não sei se vai aparecer mais algum ou não igual ao meu, mas é um carro diferente dos outros e eu acho que também isso é importante para o campeonato, haver diversidade. Logicamente, se o carro não fosse competitivo, não era só por isso que eu iria correr nele, mas eu acho que o carro ainda pode ser competitivo, e portanto vai ser a nossa escolha para 2021, é ponto assente. Com o Mário Castro mais uma vez também ao seu lado, isso é inevitável. Sim, o Mário irá-me acompanhar mais um ano. A Racing for You, que é a equipa que me prepara o carro, igualmente vai-me preparar o carro. O projeto todo ainda não está definido, ainda não tenho tudo fechado em termos de patrocínios. No entanto, que vamos estar presentes, de que forma ainda não sei, mas vamos estar presentes no Campeonato Nacional de Rallys. E fazermos aquilo que pudermos fazer, sempre com o máximo empenho dentro das minhas possibilidades e limitações, mas enquanto estiver vou estar de corpo e alma e vou tentar sempre dar o meu melhor e fazer com que os meus patrocinadores saiam dignificados.
Claro que sim. E daquilo que já se sabe para esta temporada de 2021, neste caso, Pedro, perguntava-lhe a sua opinião, sabendo que vai haver um encurtar de provas. Vamos a falar de um campeonato já definido, um calendário já saiu, 8 provas, a contar 7. Na sua opinião, em relação a estas medidas que foram tomadas por parte da Federação e depois de ter sido consultados, como nós sabemos, aqui a Associação de Pilotos de Ralis, não sei o Pedro se esteve lá representado ou não, porque não questionei quem é que lá esteve presente, mas que opinião é que pode partilhar connosco em relação a estas medidas, em relação ao calendário? Não vamos falar da parte técnica, mas sim do calendário. Bom, sim, eu faço parte da Associação Portuguesa de Pilotos de Ralis, estive presente nas reuniões. Em relação ao calendário em si e às escolhas feitas, acho que não é sério da minha parte estar a fazer qualquer tipo de apreciação. Aquilo que eu lhe posso dizer é que foi elaborado um documento que saiu dessas reuniões, e foi esse documento que foi entregue à AFPAC. Todos os pilotos que estiveram presentes ou que se fizeram representar concordaram com esse documento, e, portanto, depois, mediante esse documento, a AFPAC fez as escolhas que tinha que fazer. Com certeza não foi baseadas somente naquele documento. Há muitas outras vertentes que a FPAC tem que olhar para fazer o seu critério de escolha de provas. E, portanto, isto é tão simples quanto isso. Acho que está-se aqui a levantar um caso que para mim não é caso nenhum. Gonçalo, eu se fosse a fazer um calendário à minha escolha, aquilo que eu quero, iria ser completamente diferente deste que está. Se calhar ia ter só 6 provas, porque são aquelas que o meu orçamento permite, e se calhar 6 provas pequenas, se calhar é o que o meu orçamento permite para fazer um campeonato folgado. Mas isso não é sério da minha parte. Eu acho que o campeonato não pode ser assim. O campeonato tem que ter mais provas, tem que ter provas internacionais, e, portanto, eu não posso defender uma coisa que é aquilo que me convém e não aquilo que eu acho que deve ser o campeonato. E, portanto, independentemente de tudo, eu corroboro com a extensão do campeonato, corroboro que não poderemos ter mais, neste caso e neste ano, mais de 3 provas internacionais, e, portanto, acho que depois a escolha feita pela FPAC é aquela que a FPAC tiver que fazer. Eu acho que é muito importante nós, pilotos, estarmos a ser ouvidos. É uma coisa que não vai há muitos anos, 3, 4, 5 anos atrás, não éramos ouvidos. E isto é importante que se diga, não éramos ouvidos. Já de alguns anos para cá conseguimos algumas reivindicações que foram aceitas. Eu lembro perfeitamente que uma das nossas reivindicações, e muitas vezes as pessoas até acusam, porque os pilotos que estão na associação são os pilotos da frente, fomos nós que reivindicamos que os pilotos de outras categorias não deveriam pagar a mesma inscrição que paga um piloto do R5, e isso foi alterado aqui há uns anos, e uma série de coisas, as limitações dos pneus. Portanto, eu acho que nesta altura estamos a ser ouvidos, é bom que assim seja, porque somos parte integrante do campeonato, e, portanto, acho que temos que continuar neste caminho. Logicamente, aquilo que a FPAC delibera não vai ser do agrado de todos os pilotos, nem com certeza não vai em encontro de tudo aquilo que nós queremos, mas isto é como tudo, tem que haver cedências de parte a parte, as pessoas têm que ser flexíveis. Eu lembro-me que aqui há em 2015 ou 2016, não me lembro, o Rally de Portugal não fez parte do Campeonato Nacional, não é? E não houve celeuma nenhum, voltou a ser depois. Portanto, eu acho que aqui nós, enquanto agente do desporto, temos que olhar muito mais para aquilo que o desporto precisa, e aquilo que nós achamos que é importante para o desporto, e não para o nosso umbigo, e não para aquilo que nos convém a nós. Esta é a minha forma de estar. Penso que esta foi a forma de estar da associação, e pronto, e o calendário está aí, a FPAC deliberou. E agora acho que, pelo menos da minha parte, a sensação que me fica é que venham mas os ralis, porque nós o que queremos é andar lá dentro e divertirmos, seja em Faf, seja em Castelo Branco, seja no Algarve, nos Açores, na Madeira ou em qualquer lado. Já ando aqui há muitos anos, sempre fui correr a todo lado, vou correr a qualquer rally, é para ali o campeonato, é para ali que a gente vai, não tem problema nenhum.
e portanto, agora venham aos rallies e nós fazemos aquilo que nós gostamos. E acho que o público também está sedento de rallies e, portanto, acho que não vejo a hora, mas é de começarmos a dar gás. E o piloto Pedro Meireles, nesta distribuição das provas, vai ser um ano para estar na luta pelo título. O que é que nos tem para dizer? São 4 provas em terra, 4 provas em asfalto. O que é que nos diz o Pedro Meireles, piloto? Gonçalo, eu acho que se deu um passo importante aqui, que é a redução de provas implicou não haver nomeação de provas. Eu acho que isso é importante para a verdade desportiva, porque assim todos os pilotos que tenham o objetivo de lutar, seja pelo que for, estão em pé de igualdade com os outros. Vão lutar sempre em todos os rallies uns contra os outros. Eu acho que isto é extremamente importante porque faz parte da verdade desportiva e isto acho que é um ponto assente que o nosso campeonato tem que ser assim. Quanto ao resto que me perguntou, eu ainda não tenho o meu orçamento fechado, não sei em quantas provas vou estar. Seria fácil para mim estar a dizer, nunca o disse antes do início de qualquer época, eu não tenho os orçamentos de outro, portanto vou-me limitar. Não, o meu objetivo é sempre andar o mais à frente possível. Já provei que posso andar e que tenho andamento, pode não ser sempre, pode não ter sido sempre, mas se calhar por diversas razões, para andar a discutir rallies. Portanto, eu sempre que entrar, vou tentar fazer isso. Vou tentar andar à frente, vou tentar discutir rallies, independentemente de ter meios ou orçamento equiparados aos outros. A partir do momento em que eu digo vou para o campeonato e vou tentar lutar, não me vou escudar em desculpa nenhuma. E a única coisa que eu digo é que eu não sei quantas provas vou fazer, apesar de eu ter defendido que deve haver 8 provas, 3 internacionais, que eu acho que isso é o importante para o campeonato. Não é por eu não ter condições para não fazer todas que vou deixar de achar que isso é que é o importante para o campeonato. Neste momento não tenho os orçamentos todos fechados, mas tenho a esperança que possa vir a estar em todas as provas do campeonato. E assim sendo, vou ter a postura que sempre tive, tentar andar o mais à frente possível. A minha vida profissional toma-me muito tempo, mas não é por isso que eu vou deixar de, em cada prova, tentar fazer sempre melhor e tentar andar o melhor que eu posso e o melhor que eu sei. E se assim for, vou chegar ao fim do rally satisfeito. Quando dou o meu melhor e quando consigo fazer o melhor que posso, saio do rally satisfeito, independentemente da classificação. Às vezes consigo, outras vezes não consigo. Mas acho que o importante para mim é chegar ali a um determinado dia, desligar do trabalho e focar-me naquilo que eu gosto de fazer também, em termos de hobby, e é divertir-me e fazer rallies, logicamente, dentro das minhas possibilidades e tentando ser o mais competitivo possível. Muito bem, Pedro. Falando agora só, para terminar, e apenas se fosse o jovem piloto Pedro Meireles a começar agora a sua carreira, que conselho dava para um jovem piloto que queira começar? Por onde é que deve começar? Por onde é que o Pedro começava se fosse nesta altura a começar a sua aventura nos rallies? Troféus? Qual era a sua aposta nesta altura, Gonçalo, Pedro? Há aqui uma coisa que a gente não por muito que queiramos, não sugerir é arranjar dinheiro para começar a fazer rallies. Quem não tiver algum suporte financeiro para fazer. Eu já aqui há 2, 3, 4 anos dei uma entrevista ao Autosport precisamente em que eu disse que o CPR era um gigante com pés de barro. Precisamente porque está muito bem, eu acho que está muito bem no topo, em termos de competitividade dos carros de topo, mas faltava-lhe corpo em termos de iniciação, em termos de composição da lista de inscritos, porque esse é o futuro dos rallies. São as pessoas que começam agora. Se quer que lhe diga, eu acho que não é fácil começar a fazer rallies em Portugal. Não há muitos troféus ou competições de baixo custo que iniciem os jovens rallies em Portugal. Portanto, não é fácil. Não é fácil. Agora, eu sei que também nós, sobretudo estes últimos, ano passado e este ano, estamos a viver uma situação extraordinária. Acho que criou-se um Peugeot, um troféu Peugeot, logicamente que é bom, mas é um troféu já com um nível de custos de alguma forma elevado e que com certeza não serve para a iniciação. Portanto,
o conselho que eu dava a um jovem tem que ser por um troféu, tem que ser pela base, tem que ser por um campeonato de iniciados, porque acho que não se deve dar o passo maior que a perna. Eu, por exemplo, comecei pelo Campeonato Nacional de Iniciados e tive a sorte ou o azar de ser campeão nacional logo no primeiro ano. E fui obrigado a subir. No ano a seguir só fiz 3 provas e depois acabei. E então tive quase 7 ou 8 anos parado. Com certeza, se calhar, se eu continuasse nos iniciados mais um ano, se calhar a carreira tinha sido diferente. Agora, dei ali um passo logo grande, em termos de carreira, e depois, na altura, não tive possibilidade de continuar. E, portanto, acho que se deve dar o passo e ir subindo de grau a degrau. Acho que é importante, e essas fases de aprendizagem nunca devem ser ultrapassadas e não se deve querer dar o passo maior que a perna, porque já vimos inúmeros casos de pessoas que deram um passo maior que a perna e depois andam para trás para depois dar 2 à frente e fazem-no bem. Mas acho que deve haver uma progressão e uma aprendizagem natural e depois chegar ao topo, se assim conseguirem e se reunirem condições financeiras para isso, porque infelizmente este é um desporto muito alicerçado nas condições financeiras e há muitos e muitos jovens com talento e que não isto logicamente que é penoso, é uma pena para quem está de fora e para quem observa, mas o nosso desporto é assim, não podemos tirar isto da realidade, o nosso desporto é assim, infelizmente sim, mas pronto, opa, é o que temos e cada qual ter a postura correta em relação ao desporto. Nós sabemos que é assim, infelizmente, mas é o que nós gostamos e, portanto, não há volta a dar. Muito bem. Pedro, agradeço as suas palavras, agradeço a disponibilidade também para nos fazer este ponto de situação. Ficam os votos de boa sorte para as negociações então que estão a decorrer nesta altura para o termos a 100% no campeonato. Sei que as coisas estão bem encaminhadas por aquilo que o Pedro diz e da sua expressão facial diz-me isso mesmo. E eu só me resta agradecer, fazer este ponto de situação e pronto. E basicamente já uma boa sorte para esta temporada 2021. Vamos ter com certeza boas hipóteses de voltar a conversar, mas era importante ter já neste início do ano, ter estas boas notícias. Um grande abraço, Pedro. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e cumprimentos também extensíveis ao seu irmão Paulo Meireles, também um grande piloto, a quem desde já saudamos precisamente através de si. Um grande abraço, Pedro. Obrigado. Muito obrigado, Gonçalo. É sempre um prazer falar consigo. Obrigado.